Diz assim a palavra: sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, nessa noite, nesse culto de apenas 60 minutos. E pedimos que através da Tua palavra, o Senhor nos traga clareza ao nosso coração. O Senhor nos traga direcionamento. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para falar e ministrar ao coração de todos nós. Que assim seja. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Amados, hoje nós vamos estar falando sobre coisas temporárias e coisas eternas, para que a gente entenda de uma vez por todas as coisas que não devem ficar na nossa mente e as coisas que devem ficar na nossa mente. Existem muitas coisas que, por mais decepcionante que sejam, não devem ficar na nossa mente. Isso porque todo mundo lida com decepções que não parecem fazer sentido. E quando isso acontece, é fácil a gente ficar desanimado. Quem já não ficou desanimado com uma decepção que parecia não fazer sentido, né? E aí a gente pensa e diz: por que isso está acontecendo comigo? Você já se pegou em situações que você diz assim: por que está acontecendo comigo isso? Por que está acontecendo na minha casa isto? Ou por que a pessoa que eu amo não consegue ter sucesso? Porque geralmente quando a gente ama, gosta de alguém, a gente quer que aquela pessoa desenvolva, a gente quer que ela cresça, a gente quer que ela tenha sucesso. Mas infelizmente, às vezes as pessoas que a gente ama e torce muito não crescem, não rompem, pelo contrário, diminuem, pelo contrário, retrocedem. E isso muitas vezes parece que para a gente não faz sentido, né? Ou ainda, por que essa pessoa me trata tão mal? Você já conversou com pessoas que parece que ela sempre está armada contra você? Parece que sempre quando você vai conversar com ela, ela tem algo ruim para falar para você ou para dizer sobre você. Ou ainda, poxa vida, por que eu fui demitido? Isso acontece todos os dias no cotidiano das nossas vidas. E eu creio que a primeira coisa que nós precisamos entender é que, ainda que a vida não seja sempre justa, Deus é justo. É importante você entender isto. Ainda que a vida não seja sempre justa, às vezes a vida será injusta com a gente. Às vezes as coisas não vão acontecer da maneira que nós achávamos que deveria acontecer. Isso é vida. Na vida nem sempre tudo que a gente quer acontece, e nem sempre tudo que a gente não quer que aconteça deixa de acontecer. Não é verdade? Mas a Bíblia nos diz que Deus é justo. E Deus promete em Romanos 8:28 que todas as coisas, quais coisas? Todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Você já parou para analisar profundamente esse texto? Você já parou para
entender esse texto? Porque, a primeiro modo, a gente só diz assim: as coisas vão dar certo. A Bíblia está dizendo que as coisas vão dar certo. Mas quando a gente vai dar uma olhada profunda no versículo, tem uma palavra-chave ali no meio. A palavra-chave é juntamente. Voltando aqui, olha só. Todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Então está dizendo o quê? Que há uma fusão de coisas boas e de coisas ruins que contribuem para o nosso bem. Então nunca descarte algo que aconteceu com você, dizendo: isso aqui nunca deveria ter acontecido. Porque quando se trata de coisas ruins, coisas desagradáveis, nós nunca queremos, não é verdade? Você já orou pedindo coisas ruins para Deus? Você já orou dizendo: oh Deus, hoje quando eu chegar lá na minha empresa, causa uma confusão para eu ficar bem? Ou, oh Deus, eu estou indo para o trabalho atrasado, fura o pneu do meu carro. A gente não ora esse tipo de coisa, mas a Bíblia está nos mostrando que essas coisas, juntamente com as coisas boas que vão acontecer durante o dia ou durante a semana, quem sabe durante um mês, vão contribuir, vão se juntar as coisas boas e as coisas ruins e vão formar um propósito. Propósito é feito de coisas boas e coisas ruins. É preciso a gente entender, ter maturidade para entender. Tem pessoas que não aceitam as coisas ruins, e por causa que não aceitam as coisas ruins e difíceis que acontecem na sua vida, estão desequilibrados. Os consultórios estão superlotados, e pessoas todo dia tentando entender a vida, tentando compreender algumas situações. Isso porque as pessoas ainda não conseguiram maturar, amadurecer na sua mente que as coisas contribuem juntamente. Então você não pode isolar um desafio que vive em uma área da sua vida e dizer assim: ó, ah, minha vida não presta. Às vezes nós jogamos fora toda uma vida por causa de uma situação. Então nós precisamos entender que isto é apenas uma parte de sua vida e você não está enxergando as demais. O fato é que Deus, Ele consegue ter uma visão geral das coisas. E você precisa entender, queridos, que uma decepção não é o fim. A sua vida não para por causa de um único contratempo. O desafio que você está enfrentando é simplesmente uma peça do quebra-cabeça, mas lembre-se de que há outra peça a caminho, que irá dar sentido a tudo o que está acontecendo nesse exato momento. A vida é feita de fases. Fases que a gente entende e fases que a gente não entende. Quem está passando por uma fase que você não está entendendo? Seja sincero. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que as coisas não estão funcionando como eu acho que deveria funcionar? Por que, amados? Porque isso ainda não é tudo. As coisas ainda não estão acabadas. Ainda existe um propósito. Note que eu falei sobre propósito. Ainda existe algo se formando. A fase ruim que de repente você está passando é que você começou pela fase difícil. Às vezes, antes de nós chegarmos à nossa terra prometida, a gente vai ter que passar pelo deserto.
Às vezes, antes da gente alcançar o que Deus tem para nós vamos ter que confiar em Deus nos momentos que a gente não está entendendo nada, no momento que a gente não está conseguindo compreender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Está acontecendo que Deus está trabalhando no todo, para que no final todas as coisas contribuam para o teu bem. Vamos falar essa primeira verdade. Hoje é noite de declarações. Levante a sua mão assim e diga assim: Deus, eu te agradeço por todas as coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Diga: mas Deus, me ajuda a confiar quando eu não entender as coisas que estão acontecendo na minha vida. Diga: Deus, todas as coisas estão contribuindo para o meu bem, mesmo que eu não entenda, no final algo poderoso e abençoador estará acontecendo para o meu bem. Você consegue descansar a tua mente nessa declaração, nessa primeira declaração, para que você não saia esbravejando, para que você não saia amaldiçoando todo o teu dia e todo o teu tempo? Existe um Deus trabalhando em todas as coisas. Eu sei que algumas pessoas se tornam amargas enquanto esperam que todas as coisas se juntem. Às vezes as pessoas não sabem esperar o tempo das coisas, mas entenda que Deus lhe prometeu um plano grandioso e Ele o predestinou para viver em vitória. Diga assim comigo: Deus me predestinou para a vitória. Diga: eu sou um vitorioso desde o meu nascimento. Amém, queridos? Então, amados, quando ocorrem eventos que você não entende, quando ocorrem momentos difíceis que não fazem sentido, não se permita ficar paralisado. Entenda isso aqui é importante. Não deixe que a vida estagne. Pare numa estação. Quando você para numa estação, as coisas que estão para chegar não conseguem. Quando a tua mente para numa estação e você se abraça àquela estação, o que Deus está trabalhando fica interrompido. Muitas vezes não é que Deus não quer te abençoar, muitas vezes não é que a situação não está mudando, é que você se agarra, você se abraça, muitas vezes, em coisas que não era para você se abraçar, em coisas que você retém na tua mente, na tua vida, coisas que não era para você reter, e isso impede que outras coisas novas cheguem. Então entenda que Deus tem mais peças vindo em sua direção. Hoje pode ter sido um dia ruim, mas amanhã pode ser um dia abençoado. Essa semana pode ter sido uma semana de decepções, que você não conseguiu as conexões que você achou que deveria acontecer. Mas semana que vem, você poderá já na segunda-feira receber uma ligação, receber um WhatsApp, receber um e-mail, e as coisas começarem a se conectar. E sempre quando, entenda isso aqui é muito poderoso, amados. Sempre quando Deus atrasa algo na nossa vida, nós sabemos que Deus não se atrasa, não é verdade? Mas às vezes Deus nos atrasa. Por que, pastor, que Deus nos atrasa? Porque às vezes nós não estamos preparados para aquilo que está para chegar. Então Deus permite que a gente amadureça em determinadas áreas. Deus permite que a gente cresça em determinadas áreas enquanto Ele está trabalhando naquilo que vai chegar na nossa vida.
Então eu creio que o fundamento aqui é: saiba esperar o momento que as coisas serão mudadas. Saiba esperar o momento em que as coisas serão encaixadas e você vai entender. Tem pessoas que se tornaram poderosas por causa dos tempos de espera que eles tiveram na vida, por causa das coisas que não aconteceram quando ele ainda não tinha maturidade para suportar. Então você pode agradecer a Deus pelas coisas que você ainda está esperando. Você pode levantar a tua mão e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas coisas que eu ainda estou esperando, e eu sei que no tempo certo elas vão acontecer. Amém? Tem uma pessoa abençoada aí do seu lado? Diga assim, ó: espera o tempo certo e tudo vai dar certo. Glória a Deus. O que eu estou dizendo aqui, amados, deixa Deus encaixar mais algumas peças no quebra-cabeça para a sua vida parecer inteira e completa. E essas peças novas podem ser as pessoas certas, essas peças novas podem ser as oportunidades certas ou os acontecimentos certos na hora certa. É na hora certa, porque Deus, o relógio de Deus não se atrasa. Você pensa que Deus está atrasado? Não. Todo o atraso que Deus permita que aconteça na nossa vida, algo maior do que você está esperando vai acontecer. Lembram lá de Marta e Maria, que queriam que Jesus viesse para curar o seu irmão que estava enfermo, e a Bíblia diz que Jesus, sabendo, ficou ainda mais 4 dias. Ele quis atrasar. Vai entender a cabeça de Deus, né? A gente é tão imediatista e a gente não entende determinados atrasos, e a gente se angustia e sofre. E a Bíblia diz que nesse pequeno atraso de 4 dias, Lázaro morreu, e toda a expectativa daquelas 2 irmãs era que Jesus viesse curar a Lázaro. Mas Jesus não queria trazer só aquele presente para aquelas irmãs. Eu acho que houve um despertar tão grande naquela família, tão poderoso naquela família, porque eu creio que existe muito mais amor do que quando alguém foi salvo de uma doença, do que quando alguém é ressuscitado. Aquelas irmãs amavam o irmão, e com certeza se Jesus viesse e curasse o irmão delas, elas ficariam felizes. Mas agora Jesus vem e arranca o irmão delas da tumba e traz um grande presente. E qual é o grande presente, amados? Coisas que você achou que deveria acontecer no teu tempo e seriam maravilhosas, ou coisas extraordinárias que parece que saíram do teu tempo, mas que estão no tempo de Deus, que vão amplificar a tua bênção e a tua vitória. Deixa eu dizer para você que está aqui no campo de espera, você que está na sala de espera do teu milagre, existem coisas maiores vindo em tua direção, existem coisas poderosas que Deus está trazendo fora do teu tempo, mas que é no tempo dele, e que ele já decidiu que aquilo que seria bom será extraordinário na tua vida. Você pode levantar as tuas 2 mãos e pode glorificar a Deus por esse tempo. Então não seja impaciente, não acaba até que Deus diga que acabou. Se continuar a seguir em frente, um dia você olhará para trás e verá como tudo fez parte do plano perfeito que Deus projetou para a sua vida. Então você precisa ter uma certeza interior e profunda, uma certeza em seu coração que diz: eu sei que Deus tem um grande plano para a minha vida, e eu sei
que Ele está dirigindo os meus passos. E embora eu não consiga entender, eu sei que nada é inesperado por Deus. De alguma forma, de alguma maneira, Ele usará isso ao meu favor. Quando você olha para a Bíblia, você se encontra com a história de José. Com certeza você já ouviu pelo menos uma vez, você que é cristão, a história de José. José tinha um grande sonho em seu coração. E a Bíblia conta que quando ele era jovem, Deus prometeu que ele seria grande. Deus prometeu que ele seria um grande líder e que ele iria até mesmo governar uma nação. Mas quando a gente vai estudar a história, se aprofundar na história de José, nós vemos que antes que essa profecia se tornasse uma verdade na vida de José, ele sofreu muitas adversidades. Porque toda vez que Deus coloca sonhos grandes no teu coração, haverá grandes adversidades. Então, se você quer saber se você está sonhando coisas grandes, veja o tamanho das tuas adversidades. Grandes sonhos, grandes adversidades. A Bíblia diz que os irmãos de José tinham ciúme dele. E por causa deste ciúme, olha só, não é algo ruim, ciúme. Por causa deste ciúme, eles lançaram José num poço profundo. E eles o deixaram ele neste lugar, nesse ambiente, para morrer. Só que José, apesar da pouca idade, ele entendeu algo que está escrito em 2 Coríntios 4,18, que diz que a gente vê aquilo que é transitório, aquilo que a gente vê, a circunstância que a gente enxerga, ela é passageira. Existe uma tradução que diz que as coisas que são vistas são sujeitas às mudanças, mas as coisas que não são vistas são eternas. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que as coisas que nós vemos por meio dos nossos olhos físicos são apenas temporárias, mas as coisas que vemos por meio dos nossos olhos da fé, estas sim são eternas. Então, muitas vezes, nós permitimos que as coisas temporárias nos desencorajem e nos levem a desistir dos nossos sonhos. Por quê? Porque a gente não entende. Você está tratando coisas temporárias como se fossem coisas eternas. Então notem, essa falta de entendimento está atrapalhando a sua vida, está travando, está paralisando muitas coisas na sua vida. Algo que você deve entender: qualquer coisa que não se alinhe com a visão que Deus colocou em seu coração, não deveria ser vista como permanente, mas como sujeito a mudanças. Quem tem recebido promessas de Deus aqui neste ambiente? Deus tem falado ao teu coração? E quem muitas vezes tem vivido coisas diferentes dessas promessas? Coisas que você diz assim: poxa vida, eu tenho recebido tanta palavra, eu tenho ouvido, mas parece que o que eu estou vivendo não se encaixa com aquilo que eu estou recebendo. As informações não batem. Então o que eu preciso entender? Desistir das promessas ou entender que aquilo que eu estou vivendo está sujeito a mudanças? Desistir daquilo que Deus colocou no meu coração ou entender que é só uma temporada, que é só uma fase? José compreendeu esse princípio. Então, quando ele foi jogado no poço, ele sabia que o seu destino
não se alinhava com a visão que Deus tinha pintado na tela do seu coração. Notem, José, ele se via como um grande líder, e por essa razão ele não ficou desencorajado com aquilo que aconteceu. Os irmãos jogaram ele no poço. Tudo bem, me jogaram no poço, mas o poço não é o meu final. Tudo bem, as pessoas que diziam que me amavam me decepcionaram e me jogaram no fundo do poço, mas o fundo do poço não é o que Deus colocou no meu coração. Ele sabia exatamente que o fundo do poço era apenas temporário. Por quê? Porque não se alinhava com o que ele viu por meio dos olhos da fé. Não tinha nada a ver com aquilo que Deus fez ele enxergar além da vista, com aquilo que Deus fez ele enxergar além da situação que ele estava vivendo. E a Bíblia conta que em pouco tempo uma caravana veio e ele foi resgatado e ele foi levado para o Egito. Eu pergunto para você, como José chegaria ao lugar do destino, que era uma outra terra, se antes ele não tivesse passado uma grande decepção? Olhe como isso é poderoso. Aquilo que parecia que veio para destruir, aquilo que parecia que veio para acabar com tudo, veio para dar destino. Sabe quando você entende determinadas coisas e coisas ruins vão te conectar a coisas boas? De repente, essa fase ruim, essa situação que você está vivendo, poderá te conectar às melhores pessoas que você ainda nem conheceu, mas que por causa dessa situação difícil, você vai conhecer. De repente, essa fase ruim, a situação que você está vivendo, vai te conectar a portas que você nunca entraria pela tua própria força, mas por causa de uma situação, Deus te leva para esses lugares, e Deus conecta você às pessoas certas, e tudo começa a se desenvolver, e então você começa a entender, e então você começa a compreender, e aí você olha para trás e você diz: se não fosse aquele poço, se não fosse aquela dor, se não fosse aquela doença que me levou naquele consultório, e eu conheci aquele médico que me levou a conhecer uma outra pessoa. É assim, quando a gente começa a entender o que Deus está fazendo através das coisas que se conectam para o nosso bem. Então, queridos, eu quero que você mais uma vez levante a sua mão. Hoje é noite de declarações, a tua mente precisa dar um boom, e diga assim: Deus, muito obrigado. Repete mais alto: Deus, muito obrigado pelas coisas ruins que vão me conectar às melhores coisas da minha vida. Diga: Deus, muito obrigado. Diga: está doendo. Diga: mas esta dor não tem a ver com a visão da promessa que está dentro de mim. Amém, queridos? Olhem só, durante anos e anos, José trabalhou como escravo no Egito, mas novamente, ele não se deixou abater, ele simplesmente conferia o quadro que estava no seu coração e dizia: não, este não é quem eu sou. Ser um escravo não corresponde à promessa que Deus colocou sobre minha vida. Isso aqui também é transitório, isso aqui também passará. Ano após ano houve decepções, houve contratempos, houve situações injustas, e José apenas continuava a conferir a imagem que Deus havia colocado em seu coração. E um dia, as portas certas de fato se abriram, e José foi colocado no comando de todo o Egito. E dessa vez, ele poderia finalmente dizer: agora sim, isso aqui é permanente,
tenho visto na minha imaginação todos os anos. Todos nós, queridos, enfrentamos decepções, contratempos e situações injustas. E muitas vezes você sente como se tivesse sido jogado também em um poço. Mas em vez de desanimar e deixar que isso ofusque a sua visão, simplesmente olhe para dentro de si mesmo. E você vai ver que aquele poço não corresponde à visão que Deus colocou em seu coração. E como José, você pode dizer: isto não é permanente. Esta é apenas mais outra parada no caminho rumo ao destino que Deus reservou para mim. Amém? Então entenda, não pare no meio do caminho, não defina as coisas, não arme acampamento no deserto. Deserto é lugar para você passar, não é para você morar. Então está passando por um deserto, lembre-se, não é para este lugar que Deus te chamou para se estabelecer. A situação está difícil, mas não se permita ser destruído nessa situação difícil. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Por causa da tua dor, alguns de vocês estão aqui, neste ambiente. Por causa do teu problema, alguém te trouxe aqui neste ambiente. Por causa da tua dificuldade, alguém te conectou e falou desse Jesus maravilhoso que transforma coisas ruins em coisas boas, que transforma doença em ressurreição. Por causa da tua dificuldade, alguém falou de Jesus e você veio parar exatamente aqui neste lugar, e Deus está dizendo agora para você, nesse exato momento, que Ele tem coisas lindas e maravilhosas que estão por chegar na tua vida, e o tempo mais escuro será o tempo que a luz mais vai brilhar na tua vida, em nome de Jesus.